Então, nesse segundo vídeo, que a gente vai falar sobre, continuamos dentro da etapa do processo de design de interação, que é de estabelecer os requisitos, ou seja, compreender as necessidades dos usuários. A gente, no final do vídeo passado, citou os 4 tipos de possíveis entrevistas que a gente pode fazer: a não estruturada, a estruturada, a semi-estruturada e o grupo focal. Também comentamos e discutimos bastante, inclusive com alguns exemplos, que a mais indicada usualmente para projetos de desenvolvimento de software, entender a necessidade do usuário, é a entrevista semi-estruturada. Ela geralmente é apoiada com algumas entrevistas também não estruturadas, especialmente para confirmar alguns dados, em algumas visitas informais que a gente pode fazer um ambiente de trabalho, um ambiente que o usuário está realizando atividade e a gente quer compreender melhor alguns detalhes. E, obviamente, que o grupo focal, que é uma técnica bastante utilizada na IHC, está no processo da interação, especialmente em avaliação. Então, a gente discutiu um pouquinho sobre isso também. Agora, a gente começa esse vídeo falando sobre como planejar e conduzir uma entrevista, tá? Ou seja, como é que a gente vai construir o roteiro, o que é que tem que ter no roteiro, o que é que não tem que ter, a gente pode gravar, pode não gravar. Então, todo esse tipo de coisa eu vou discutir agora nesse vídeo. Então, especialmente, existem algumas diretrizes do que como a gente deve conduzir ou não um questionamento que a gente faz numa entrevista. Petrônio, mas você não tem dito que na entrevista semi-estruturada, que é a que a gente mais usa, a gente só tem roteiro? Sim, tudo bem, você pode até só ter um roteiro e, de repente, até os tópicos do roteiro não sejam perguntas, o que usualmente, às vezes, é. Mas, mesmo assim, na hora de você compreender aquele item do roteiro e transformar numa pergunta, já que é uma entrevista, você tem que formular a pergunta de alguma forma. Então, essas diretrizes servem para isso, você entender como você formula essas perguntas. A primeira delas, e que é uma coisa bastante comum, um erro bastante comum que alguns pesquisadores ou alguns analistas ou de UX ou de sistemas, eles fazem quando estão coletando as necessidades do usuário, é fazer frase composta, perguntar, fazer uma pergunta composta. É altamente confusa. Primeiro, porque o usuário responde uma das duas, geralmente, porque ele não vai lembrar que tem duas, ou então, no caso dele lembrar, ele vai precisar ficar perguntando a você, como é a outra pergunta mesmo que você tinha feito, então não tem para que fazer perguntas compostas. É melhor fazer uma pergunta, separar em perguntas individuais. Por exemplo, o que você acha desse telefone celular em comparação com os anteriores que você já teve? Tá? Você perguntou duas coisas. O que você acha desse telefone celular? Você perguntou se você já teve outros celulares, porque você para comparar com os anteriores, e o que você e o que você achava dele, do anterior, tá? Então, veja que são várias perguntas em uma só. Então, é melhor separar as perguntas individualmente para que tenha somente um propósito. Mesmo, claro, se a pergunta for muito aberta, então você pode dizer, você podia falar sobre sua última experiência quando você utilizou a funcionalidade de buscar passagens mais baratas. Então, veja que é uma pergunta bastante aberta sobre, usualmente, nesse caso, eu imagino que a gente está querendo fazer um refatoramento do sistema computacional que já existe, e a gente está entrevistando alguns usuários para poder ver a experiência deles no uso daquela funcionalidade, e a gente deixa ela bem geral. Então, certamente, essa pergunta vai ser bastante longa, ele vai ficar falando sobre a experiência dele, e você, obviamente, vez ou outra, vai intervir para poder detalhar alguma coisa que você queira compreender melhor, tá? Explicar jargões ou termos complexos, para não constranger os entrevistados. Então, nós, computação, eu gosto sempre de frisar isso, a gente é muito meio, né? A gente desenvolve sistemas computacionais que o fim não é a computação. Às vezes é, mas quase sempre não é. Então, nesse caso, a gente vai utilizar alguns termos complexos, seja da computação mesmo, ou seja do ambiente que o cara trabalha, e de repente aquela função que ele ocupa naquela empresa, ou naquela parte do sistema que ele usa, ele não conhece. Então, se for utilizar esses jargões, é bom explicar sempre, para que você diminua essa distância, esse distanciamento entre você e o entrevistado, e você não o perca, né? É muito ruim perder um entrevistado. Quando você perde, geralmente a entrevista ela fica xoxa, ela vai diminuindo cada vez mais as respostas, e ela passa, às vezes, nem tem muito valor de dado para poder ser sintetizado e ser transformado nos artefatos que vão virar um protótipo ou algum outro diagrama, se for de funcionalidade, etc. Seja mais concreto que abstrato, tá? Mas também mais concreto que abstrato. Não quer dizer que não possa ser abstrato também. Existe um trade-off entre essas duas possibilidades de ação que você toma como entrevistador, mas você pode utilizar os dois quando necessário. Às vezes você precisa ser mais abstrato mesmo, mas é muito bom. Se você não for concreto o suficiente, o entrevistado não entende a pergunta, se for muito abstrato. Então, embora
Não quer dizer que abstrato seja uma questão muito aberta, muito genérica e concreta. Não, nem é isso. É de você se fazer entender realmente. Então, aquela pergunta que eu fiz, por exemplo, você podia descrever a última ou as últimas vezes que você utilizou a funcionalidade de pesquisar uma passagem aérea utilizando tal funcionalidade do sistema? Ele sabe que a funcionalidade é essa, que ele já usa o sistema, pode até ser desenvolvedor, de repente um usuário qualquer, mas, ou seja, eu estou sendo bastante concreto, estou dizendo exatamente que tipo de funcionalidade de qual sistema para que propósito é. Ao mesmo tempo é abstrato, no sentido que eu deixo ele aberto para que ele discorra sobre, inclusive, sobre poder atravessar a fronteira daquela funcionalidade e ir para outra. Se eu ver que está indo longe demais, eu posso puxar ele de volta, aquela questão de você voltar para o backbone central, mas se não, se eu ver que aquilo vale a pena para poder mostrar a relação das funcionalidades, eu deixo ele, ou seja, eu não estou sendo tão fechado, mas ao mesmo tempo eu fui concreto o suficiente para ele entender o que eu estava querendo perguntar. Uma coisa muito importante, que é muito recomendada, inclusive eu fiz um curso agora na Universidade de Michigan, pelo Coursera, no começo do ano, e eu alterei esse material, que eu altero todo semestre, eu dou uma melhorada todo semestre, eu mudei algumas coisas nesse tópico especificamente, eu mudei bastante coisa, e uma dessas coisas foi essa, porque ele dá essa dica. Sempre coloca temas similares juntos, tá? Pense na cronologia. Quando você vai fazer uma entrevista, para você não citar alguma coisa, alguma temática, ele discorrer sobre aquilo, você muda a temática e volta para a anterior. Não faz sentido. A não ser que você esteja querendo uma confirmação. Aí é diferente. Então é comum, às vezes, você sair do tema, ir para outro e depois voltar para poder ver se ele se contradiz. Não é nem objetivando testar o cara, é mesmo para você quer entender o real. Você quer entender a necessidade real. Então você tem que testar de vez em quando o usuário. E então, é importante que você bote essas questões, os temas similares juntos, tá? E ter uma cronologia, tá? Do que você tá questionando na sua entrevista. Se for sobre um sistema, por exemplo, você pode utilizar a cronologia do próprio uso do sistema, tá? Se não, se for de alguma atividade que ele faz, obviamente que as atividades ela tem uma sequência, pelo menos algum conjunto delas. Então, pelo menos se agrupe as perguntas baseadas no conjunto de atividades ou de tarefas que ele realiza para ele fazer o trabalho dele. Como é no caso, naquele exemplo que eu falei, sobre a gente entender como é que os usuários, como é que os funcionários daquela empresa faziam a inspeção manual. Então, eu tenho que entender todo o processo. Mas o processo de inspeção manual, ele passa por umas 4 grandes etapas. Então, não custava nada você agrupar as perguntas por etapa, para não ficar indo e voltando, para não deixar o usuário o entrevistado um pouco perdido. Elabore questões amplas que possibilitem que o entrevistado narre ou apresente detalhes, eu acabei de falar, tá? Em vez de perguntar, por exemplo, coisas mais diretas, como é que você faz isso? Como é que você usa tal botão daquela funcionalidade? Não tem para quê isso, tá? Essa questão de pensar em botão, isso é uma questão muito de projeto já, uma etapa já na hora de prototipar, na hora de sintetizar, esse momento é a hora de entender, de compreender o percurso cognitivo que ele faz utilizando o sistema, ou de entender o percurso cognitivo que ele faz para realizar a tarefa que ele faz. Então, é melhor perguntas mais amplas. Fale sobre a última vez, discorra sobre a última vez, a última vez que você fez isso em conjunto com outra pessoa, ou seja, de forma bem genérica. É muito comum a gente perguntar essa questão de você poder escrever a última vez que você usou o sistema, porque esse é um momento muito bom, porque ele vai lembrar da última vez, que pode ter sido ontem ou antes de ontem, e as coisas estão bem frescas na cabeça dele, do que se eu perguntar geral. Fale sobre a funcionalidade, que de repente ele vai ter que fazer uma ação na cabeça dele, para lembrar que funcionalidade quando foi, quando eu já perguntar a última vez, meio que já dá uma dica para ele lembrar de quando foi, tá? Ou até poder perguntar, qual foi a última vez que você usou que você usou as funcionalidades para poder realizar tal tarefa no sistema? Ele vai dizer, eu comprei uma passagem semana passada e eu utilizei essa funcionalidade. Você poderia falar um pouquinho sobre essa sua experiência de ter realizado essa tarefa na semana passada? Ele vai escrevendo. Tá? Teve alguma diferença depois que ele terminou? Por exemplo, teve alguma diferença dessa vez específica de outras vezes que você já utilizou? Você nota uma mudança de um uso para o outro? Você geralmente utiliza a mesma sequência de passos, por exemplo. Então, você vai descrevendo e vai conversando com ele para você entender as nuances daquela realização daquela ação, daquela tarefa, daquele uso do sistema, etc. Por exemplo, tem outra coisa, manter a neutralidade das perguntas. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo passado. Por exemplo, evitar a pergunta do tipo, por que você gosta desse tipo de estilo de interação?
Por que você gosta de... Imagine que seja um sistema que a gente esteja fazendo entrevista para entender necessidades de desenvolvedores de software, de algum tipo de desenvolvedor de software. Por que você gosta de usar tabs ao invés de menus? Aí ele poderia responder, como é que você sabe que eu gosto de usar tabs? Eu nunca disse isso. Ou seja, você meio que já incorpora algo imaginando que é um padrão, porque imagino que isso é um padrão de projeto, de design de interação, mas nunca é bom você ficar indicando que ele vai fazer aquilo, que ele gosta daquilo. É melhor perguntar, de repente, que tipo de estilo de interação ele gosta de fazer tal coisa. E não ficar perguntando por que ele gosta ou por que ele não gosta. Então, para executar a entrevista, primeiro que você não deve pegar o roteiro que você leva, imagine que seja uma entrevista semi-estruturada, que é o que a gente mais utiliza, você tem um roteiro, você tem que estudar esse roteiro, você tem que compreender bem como é que um liga com o outro, porque você não vai ficar lendo, pronto, pega o papel, como é que você faz? Não, você já leu aquilo, já passou aquilo várias vezes na sua mente, e você já sabe mais ou menos quando terminou um conjunto de perguntas e de conversas sobre aquele tópico, porque não é um tópico só uma pergunta e acabou a prova. Geralmente ele fica destrinchando em outras perguntas. Quando você vê que já deu, que já é suficiente, que não vale a pena ficar se alongando mais para não correr o risco de não terminar o resto do roteiro, aí você passa para a próxima, pode dar uma olhadinha para o roteiro, lembrar do que é e fazer a pergunta baseado naquilo que você já tem. Não ficar lendo a pergunta, tá? Usualmente o planejamento, a gente faz uma breve introdução, a gente explica a entrevista, qual o propósito, que é o propósito de um sistema novo que está sendo desenvolvido, ou é uma pesquisa que a gente está fazendo, uma pesquisa de avaliação, porque às vezes tem avaliação que você usa em entrevista, tá? Eu acho que eu esqueci de dizer isso, não é só para design de interação, eu acho também às vezes para avaliação de interação ou de experiência do usuário. Eu até falei que às vezes num teste de habilidade você termina com entrevista ou com questionário. Né? Então você explica as questões éticas, pergunta se ele consente você gravar ou não gravar, tal. Depois tem a sessão de aquecimento, que são perguntas mais demográficas, gerais. Há quanto tempo você trabalha aqui? Há quanto tempo você está nessa função? Qual a sua função? Há quanto tempo você está nela? Aí depende muito do tipo de entrevista. Dependendo, você pode fazer algumas questões pessoais sobre em que bairro mora, dependendo da situação, e assim vai, questões demográficas gerais para poder ir quebrando gelo junto com o entrevistado. Aí depois vem a sessão principal, que teoricamente tudo que você precisa está dentro dessa sessão principal. Que é aí que tem as questões, que tem o roteiro lógico das temáticas que vão ser abordadas na entrevista, e você vai tentando manter um ritmo de umas questões mais simples até umas mais complexas para o final, tá? E no final tem um período de descanso no final, que você vai aliviar a tensão, pode fazer alguma interação com o entrevistado, agradece bastante. Você vai dizer, inclusive, vai informar que junto nesse descanso e encerramento, que você está desligando o gravador, porque você desliga e você pode deixar ele mais à vontade para ele dizer alguma coisa que ele não queria dizer na hora que está sendo gravado. Você pode dizer que aquele processo, ele, por exemplo, vai gerar alguns requisitos de software para poder ser, ou alguns requisitos de refatoramento de software, e que ele pode passar os requisitos depois para ele, se ele tiver interesse, por e-mail, para ele ver onde é que chegou. Ou seja, você meio que interage para dizer que aquilo que ele fez, aquela contribuição que ele deu naquela meia hora, naquela hora com aquela entrevista, ele vai poder tomar par do que aconteceu dali para frente, se ele, por acaso, tiver interesse. Então, isso é sempre bom. E é muito importante desligar tanto a câmera de vídeo quanto o celular, para dizer que acabou a entrevista, para que fique muito claro. Isso é essencial você fazer isso, tá? Então, para executar a entrevista exatamente, você se prepara para ela, você lê, você estuda a entrevista, mesmo que você planejou, no próprio planejamento da entrevista, que às vezes não é feito sozinho, é feito por uma equipe, mas se você é entrevistador, você vai pegar aquilo, você vai melhorando isso, aquilo, colocando alguns tópicozinhos, alguns detalhezinhos assim, algumas dicas para que você não esqueça, porque às vezes você tem um roteiro, tem os tópicos que vão ser abordados, mas às vezes eu gosto muito de colocar um tópico, às vezes, e alguns. Depois eu vou até procurar se eu tenho algum roteiro aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum roteiro. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não, que não tá aqui. Perguntas, não. Ah, infelizmente eu não tenho. Eu tenho só a gravação. Eu não tenho. Mas depois eu vou tentar achar algum roteiro. Mas eu geralmente gosto de botar o tópico e alguns detalhezinhos para eu não esquecer, para não correr o risco de esquecer. É claro que aqui ele se aprofunda mais, às vezes a gente entra em outros detalhes baseados no que ele diz, mas eu sempre gosto de botar uns tópicos para não esquecer de nada do que eu tinha planejado. Já aconteceu, às vezes eu termino um roteiro todinho
E no meio do caminho eu sabia que eu tinha esquecido algum tópico, e eu disse, eu vou voltar para ele de alguma forma, porque eu não posso sair daqui sem essa informação, ou sem conversar com o meu entrevistado sobre isso. E eu deixo terminar o roteiro, depois eu digo, me desculpa, mas eu queria voltar àquele tópico que a gente estava falando, sobre tal coisa, eu queria perguntar isso, porque a gente final não comentando sobre isso, então acontece, tá? Porque às vezes quando ele está falando e explicando, chega a algum ponto que você consegue ficar olhando para o roteiro, ficar vendo se está tudo conforme e tal, porque está se aprofundando sobre uma coisa, você sabe que está gravando, que não vai perder nada se por acaso tirar a atenção dele e ficar olhando o roteiro, então é esse momento. Você não vai esperar ele falar para poder ler, ver onde é que está. Não, eu gosto de levar um lápis também, marca texto, vai marcando o jogo que eu estou fazendo. Tudo isso muito discreto. Geralmente sentado, você bota na sua frente, ele está do outro lado, você às vezes tem um computador, ele está usando o computador, porque às vezes ele quer mostrar depois como é que ele usa tal, a questão da observação, e assim vai. Então, evite ficar lendo o roteiro. Mantenha o fluxo de perguntas, mas aprofunde sempre que achar conveniente, especialmente nas semi-estruturadas. Óbvio, você tem a pergunta inicial do roteiro, que está no roteiro, mas você vai aprofundando à medida que... Eu nunca esqueço, esse tempo que eu fazia em Brasília, essa grande que eu disse que durou 2 horas, eu lembro que eu fui com um conjunto de tópicos que eu queria perguntar, mas no meio da história surgiu um outro sistema computacional, que é um sistema de monitoramento que é até realizado pelo INPE, para poder ver a questão de quando vai chover, quando não vai, que eu achei tão interessante a questão que a gente passou tipo 25% da entrevista toda falando sobre esse sistema e sobre como ele escolhe dados, porque era muito importante para a gente. Tanto é que depois eu tive, inclusive, reuniões, é o CENIPA. Não, CENIPA não, esqueci o nome. Eu tive até reunião com esse, faz um tempinho, com esse departamento lá, CENIPA é de aviação aérea. Eu não vou lembrar agora o nomezinho, mas é um nomezinho assim. E eu tive reuniões com eles, mandei umas perguntas por e-mail, eles responderam, porque eu vi que era importante e eu não estava sequer imaginando que existia. Mas como ele começou a comentar lá e eu vi que era importante, e muita gente estava falando, eu peguei e me aprofundei um pouco mais naquilo. É comum acontecer isso. Nos grupos focais, que é aquele tipo de entrevista que a gente faz com muitas pessoas ao mesmo tempo, é muito comum a gente fazer numa sala, pode ser que uma mesa, ou então até mesmo umas cadeiras, tá? Para as pessoas sentarem ao redor, ou então sentar no chão, por exemplo. É muito importante que nós utilizemos de materiais, de vídeos, pode ser um data show mostrando o sistema, para que a gente enriqueça a experiência na hora do grupo focal. E especialmente se a gente usa o grupo focal para algum tipo de avaliação, então é comum a gente ficar mostrando o sistema para poder as perguntas serem baseadas numa avaliação que eles tenham e gera alguma discussão, tá? Mas independente disso, se for avaliação, mesmo que seja uma entrevista para poder coletar as necessidades dos usuários, um conjunto dos usuários, a gente usualmente utiliza muito papel, utiliza celular, a gente pode fazer com que a gente enriqueça esse processo com base em alguns materiais que a gente possa utilizar, tá? Observações. Então, observações a gente faz quando a gente visita os locais de trabalho, onde a gente vai coletar as informações, pode vir junto com a entrevista pode ser junto com a observação, mas às vezes a visita, a visita é somente para observar, tá? E fazer algumas entrevistas não estruturadas, ou seja, aquelas conversas informais, e a gente vai tomando notas. Então, é muito importante tomar notas, tá? Existe até uma técnica da própria IHC, que é utilizado o diário de bordo, o Board Diary, que é como se fosse um diário de bordo mesmo, que a gente vai tomando notas sobre o dia. A gente coloca o dia que a gente foi, a gente explica mais ou menos o contexto do que a gente visitou, e a gente vai tomando notas de tudo que a gente acha importante, porque isso é uma excelente fonte de dados. Tanto quanto a entrevista que alguém deu a gente, a observação que a gente faz e o que a gente toma nota também é muito importante como fonte de dados, para a gente poder triangularizar e fazer os confrontamentos e as confirmações para poder gerar os requisitos do sistema, tá? Ou da interação. Outra técnica muito comum que a gente utiliza para quando a gente faz observação, especialmente em conjunto com entrevistas, é uma técnica chamada Think Aloud, ou seja, pense em voz alta. Imagine que a gente diz, como é que você, qual foi a última vez que você utilizou tal funcionalidade? Aquela mesma história do sistema. Você podia descrever um pouco como é que você fez ela? Aí ele descreve como é que ele fez. Eu posso mostrar aqui? Pode. Aí ele começa a mostrar como é que está usando o sistema lá, você fica olhando, às vezes você pode pedir para gravar ou não, depende do acordo que você fez com ele. Mas você pode dizer, você podia ficar falando em voz alta quando você está utilizando o sistema? Isso é uma técnica chamada Think Aloud, é muito importante e também é muito utilizado em testes de habilidade. Beleza, primeiro eu entro aqui no menu principal, escolho a opção buscar passagem, depois eu abro o menu principal e ele aparece as opções, aí eu digo, quero utilizar a ferramenta tal, ou seja, ele vai descrevendo o que ele está dizendo, é uma ferramenta chamada Think Aloud, porque se você estiver gravando o áudio, você vai ouvir ele falando, e você vai ver que está observando, você pode ir tomando notas do que ele está fazendo, de alguma observação que você achou interessante, de alguma surpresa que ele teve, ou seja, essas questões inesperadas sempre são muito boas para que a gente tome como importante de dado, porque geralmente ela vai virar alguma questão de requisito
é nesse sentido. Gravação de dados. Então, a questão de gravação de dados é bastante importante, tanto de áudio quanto de vídeo, mas ela precisa de um consentimento, tá? Então, você usualmente obtém um consentimento, às vezes por escrito, com aquele termo de consentimento, livre e esclarecido, né, TCLR, ou então você pode simplesmente acordar com ele. Se for você é o analista, é o analista de UX ou de sistemas de uma empresa que está fazendo a coleta de dados, e a empresa que você vai desenvolver o sistema, ou que vai refatorar alguma coisa, tem um acordo lá para que você possa fazer as gravações ou não, já é previamente acordado isso, tá? Então, você tem que ter, é bem importante isso. Então, tomar notas, obviamente, que você nem precisa pedir autorização. Se você tem autorização para fazer entrevista, você tem autorização para tomar notas, que é uma coisa particular, é uma observação, é uma interpretação que você está fazendo daquilo que está falando, tá? Então, a questão de notas e fotografias, ela é menos técnica e menos flexível, mas também é muito menos intrusiva, porque você está só tomando nota e não está filmando o cara, nem está colocando gravando o áudio dele, que ele pode dizer alguma coisa que ele não deseje, tá? Então é menos intrusiva. Obviamente é menos rica, mas ainda muito rica, mas obviamente é menos do que a gravação do áudio. A gravação do áudio você tem 100% de tudo que foi discutido naquela reunião, inclusive para compartilhar com a equipe que vai estar lá esperando a sua volta, ou que não foi com você. Já quando você toma notas, é muito claro que muita coisa você pode dizer exatamente o que ele falou, você pode escrever, mas outras coisas é a interpretação do que você fez, ou é uma associação de interpretação baseada no que você observou e do que ele disse. Então, é meio já que sua percepção de analista, de engenheiro no processo, tá? Mas também é muito importante. O áudio, o áudio, na verdade, aqui é notas, tá? Aqui é áudio e fotografia, permite que se concentre na atividade. O bom do áudio e do próprio vídeo, embora mais intrusivo, é que você não fica preocupado em ficar tomando notas, tá? Você até toma algumas notas, faz algum desenho, é muito comum. Eu nunca vou para entrevista, nem que eu grave, eu não volto com um monte de nota, com um monte de papel escrito. Eu sempre faço isso, é muito importante. Mas com muito menos responsabilidade do que se eu não estivesse gravando o áudio. Porque eu sabia que tudo que eu tinha que estar na minha cabeça, que eu tenho compreendido para poder voltar, e tinha que ter escrito. Então, é muito comum você voltar de uma coleta de atividades e você imediatamente já ler ou já ouvir o que você fez, já tomar algumas notas, anotar algumas dúvidas, já conversar com outros membros da equipe, porque ainda está fresquinho na sua cabeça, tá? Você não pode demorar muito. Não, semana que vem eu me reúno com a equipe. Já era. Você já esqueceu um monte de coisa, tá? Se você não gravou, então já era. Então, o áudio, você geralmente tem que transcrever parte dos áudios, não tudo, mas você vai ouvindo o áudio várias vezes, às vezes com a equipe toda, sozinho, e vai anotando algumas coisas que é mais importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na parte de extração dos dados, tá? E é muito bom para capturar detalhes, que tudo está lá. Então, você, por exemplo, se você está gravando o áudio, você captura risadas, captura momentos de descontração, que parece coisa boba, mas não é. Às vezes isso é muito rico. E isso é algo importante para você coletar e para analisar em relação à necessidade do usuário. O vídeo ele é o mais intrusivo de todos, porque além de gravar a voz, grava também a imagem da pessoa, tá? Mas é muito rico também, porque você consegue tanto fazer a gravação do áudio, que é da entrevista, quanto do vídeo, que é da observação. Então, ele meio que junta a questão da observação com a entrevista, tudo num vídeo só, e fica da eternidade, ou enquanto existir. É muito comum, às vezes, você dizer, olha, o vídeo vai ficar conosco enquanto durar o projeto, enquanto a gente coletar os dados, depois a gente pode destruí-lo, e a gente se garante isso. Então, tem todo um acordo que é feito entre o entrevistado e o entrevistador, ou entre o entrevistador e o usuário, ou entre o analista e que está observando e quem vai ser observado, e a empresa que está recebendo os entrevistadores, ou os observadores, ou os analistas, e assim vai. Questão de questionário é também outro tipo de coleta muito importante, assim como a entrevista, mas ele tem suas limitações e ele é mais indicado para alguns tipos de situação. Então, ele coleta dados demográficos e opinião do usuário, é muito importante para isso, especialmente quando você não tem tempo e não tem recurso para poder bancar a entrevista, que é muito mais caro e muito mais demorada, tá? Ao mesmo tempo, você tem muito menos flexibilidade, porque as perguntas estão lá fixas, e sequer você está lá para explicar a entrevista ao usuário, o questionário ao usuário, ele tem que ler, tem que ter muito claro para você poder interpretar e conseguir responder. Então, um questionário, se o roteiro da entrevista tem que ser muito bem planejado, o questionário nem se fala. Eu tenho um aluno de mestrado que fez um questionário para o trabalho de mestrado dele, aplicado, e eu acho que esse questionário ele passou por umas 15 revisões.
Tá? E ainda teve um questionário piloto. Ele ainda fez um piloto com 2 entrevistados, com 2 pessoas que responderam o questionário, que tem questão aberta e fechada, e a gente ainda fez melhoria baseado no piloto. Ou seja, porque é muito delicado fazer uma entrevista, um questionário. Porque o questionário você não está lá para explicar. Como você faz uma pergunta numa entrevista, o cara não explica, você explica com outras palavras a pergunta. E o questionário? Ou é aquilo ou não é. Tá? Então, por isso que é tão complicado. É ideal para grupos com grande número de pessoas ou espalhados geograficamente, por exemplo, mundial. É muito comum o Facebook, o Google, utilizar para avaliar os seus sistemas, fazer alguns testes AB. Eles fazem com gente do mundo todinho e eles utilizam questionários, tá? Não entrevistas. Tá? Entrevistas só para emprego, no caso deles, tá? Ou para outras situações, em algumas questões mais específicas lá. Mas é questão de avaliação. Usualmente, essas grandes empresas que têm usuários no mundo todo, eles fazem através de questionário. Pode ser usado com outro conjunto de instrumentos? Claro que sim. Geralmente a gente usa muitos instrumentos de coleta, observação, usa leitura de documentos, pega os documentos. Vou fazer um sistema de contabilidade para uma empresa. A primeira coisa que eu faço é pegar todos os documentos que ele faz isso na mão, nos formulários, tá? Ou no Excel. Eu tenho que pegar tudo isso, é documento para poder estudar, tá? Aí alia com entrevista, alia com questionário, dependendo do caso, tá? Aí uma pergunta que muita gente tem que fazer, Petrônio, questionário ou entrevista estruturada? A entrevista estruturada ela é totalmente amarrada, você não foge das questões que estão lá. Exatamente, é muito parecido com o questionário. Então vai dependendo da disponibilidade dos entrevistados e do alcance que você quer ter. Se é mundo afora aí, geralmente o questionário é mais indicado, porque tem várias ferramentas para você poder fazer questionários online, como o próprio Google Forms. Se não, se é uma coisa mais específica, lá você pode fazer uma entrevista estruturada com... É comum, às vezes, você fazer uma entrevista, não é comum, eu nunca passei por isso, mas pode ser que venha a ser com algum de vocês, com o diretor de uma empresa, e ele exigir a entrevista totalmente estruturada. Mas como é mais limitado o alcance que você vai ter de necessidade do diretor, não tem nenhum problema. De repente é até útil para você poder manter aquele diálogo inicial. Mas aí quando você baixar na hierarquia, você vai para aquelas entrevistas mais semi-estruturadas para você poder ir detalhando um pouco mais e aprofundando o entendimento da necessidade do usuário. Então, a estrutura do questionário, você inicia com informações demográficas também, e alguns detalhes da experiência do usuário, assim como a entrevista. No roteiro também a gente começa com as mais demográficas, as mais simples. É muito comum também, eu esqueci de dizer, a gente utilizar questionário para levantar perfil do usuário, que é um tipo de artefato que a gente gera na questão de requisitos. Você vai falar um pouquinho mais na parte de especificação. Então, pensar sobre a ordem das perguntas é muito importante, tá? Às vezes é preciso ter mais de uma versão do questionário, dependendo do tipo de população que você tenha. É raro, mas acontece. Às vezes você tem mais de uma versão diferente, dependendo do conjunto de nichos de usuários, tá? Mas a ordem das perguntas é muito importante, a clareza das perguntas, a revisão e aquelas mesmas regras que tem para a entrevista também tem para questionário, de fazer perguntas que sejam que você não tente direcionar uma resposta do usuário, não já indicando que ele não gosta daquilo, que ele gosta daquilo, deixar sempre aberto para, mesmo que seja uma questão fechada, utilizando, por exemplo, uma escala Likert, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, que você deixe aberto o suficiente e que você não indique aquilo que você mais ou menos espera que ele vá responder, ou que você até deseja que ele queira responder. Utilizar uma boa tipografia, se for impresso, é legal utilizar uma fonte com serifa, que é aquela que tem os rabinhos assim se, por exemplo, essa que eu estou usando, ela é sem serifa. Veja que as letras, ela não tem as pontinhas. Por exemplo, no D, por exemplo, se fosse com serifa, teria um tracinho aqui embaixo, na parte de baixo do D, e assim vai. Quando é um questionário web, a gente já usa uma tipografia sem serifa, ou seja, tudo isso tem que ser planejado. Equilíbrio entre espaço em branco também é muito importante. Lembra que na navegação web a gente tem que evitar deixar espaço muito em branco, a gente chama de white flooding, na parte de planejamento da nossa interface web. Eu até falei sobre isso em outras aulas. No questionário também é importante deixar espaço que não seja muito espaço em branco, tá? Porque aquilo cansa o usuário e dá a entender que não foi bem preenchido e que não está uma coisa uniforme. Então, alguns exemplos de questionário aqui. Aqui eu estou usando um tipo de que você pode marcar. Existem até alguns questionários online que você pode fazer com que o usuário ele clique aqui e ele possa ficar colocando sem ter exatamente respostas. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem de 0 a 100 e ele pode navegar muitas vezes sem ser discretamente, e sim continuamente entre o intervalo. Isso é bem legal, tá? Desculpa. Aqui tem outro questionário, deixa eu ver se ele vai lá, porque tem um bugzinho aqui. Vou voltar aqui, pronto.
Isso é da Microsoft, viu? Nada contra, só uma brincadeira para descontrair. Aqui eu tenho outro tipo de questionário. Esse tipo de questionário a gente já considera uma escala Likert, que é exatamente em relação ao gosto, se ele aprova ou desaprova, vai de fortemente a concorda para fortemente discorda, aí tem o concorda, discorda e tem um neutro. Já tem muitos autores e pesquisadores que recomendam que você tenha nesse tipo de questionário uma quantidade de respostas pares, para que ele sempre se posicione. Quando você bota neutro, é muito comum que ele opte pelo neutro. Então, eu, com meus alunos de mestrado, especialmente, que usam muito esse tipo de coleta de dados, de questionário, eu nunca sou muito adepto a aceitar número de questões ímpar, número de respostas ímpares, porque eu acho que sempre o usuário tem a tendência de escolher o neutro. Então, eu sempre escolho número par, ou com 4 ou com 6, tá? De novo, né? E veja que eu tenho outro que é com carinhas, tá? Eu até já falei um exemplo uma vez de um design de interação de um questionário, que era para um hospital, para fazer avaliação de atendimento para crianças, que era todo com carinhas, com bonequinhos. Então isso aqui é também escala Likert, de odiou até gostou, e tem uns níveis aqui, tá? Então veja que você tem várias possibilidades de criar esses questionários. Aqui tem outro tipo de questionário e assim vai. Então, a gente termina esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre extração dos dados. Beleza, eu fiz um monte de entrevista, um monte de dado para ouvir, entrevistas para ouvir, para tomar notas, analisei um monte de documento, fiz uns questionários, observei, tomei notas. Como é que eu analiso tudo isso e transformo isso em dados realmente que vão ser utilizados para especificar os requisitos? Então, o que a gente vai tratar no próximo vídeo, que a gente vai utilizar uma técnica de extração de dados chamada diagramas de afinidade. Até mais.